Saudações, esta é a disciplina de comandos e acionamentos elétricos, aula número 11. Nesta aula vamos tratar de um tema bastante interessante que trata sobre os sistemas de frenagem. Então vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar sobre frenagem com elemento de frenagem acoplado ao motor, frenagem por contracorrente, frenagem dinâmica ou eletromagnética. Também vamos falar sobre o dimensionamento dos componentes utilizados em sistemas de frenagem e falar sobre exercícios propostos. Nesta aula, estudamos algumas possibilidades de sistemas de frenagem utilizados em motores. Em algumas aplicações, ao desligar o sistema de força, o motor continua a girar por alguns ou vários minutos, pois sua parada depende apenas das forças mecânicas resistentes envolvidas. Quando se faz necessário uma parada rápida ou uma frenagem rápida, usam-se alguns sistemas elétricos, sistemas mecânicos associados a elétricos ou sistemas eletrônicos. O tipo e a complexidade do sistema de frenagem escolhido depende da qualidade da frenagem desejada. A lista a seguir apresenta 4 formas para frear um motor elétrico. O primeiro tipo aqui é o conectando ou plunging. O segundo tipo é frenagem eletromagnética, ou conhecido como electromagnetic braking. O terceiro tipo é injeção de corrente contínua, DC ou DC injection. Além dessa, temos aqui a quarta forma, que é a frenagem dinâmica e regenerativa, ou seja, Dynamic and Generative Braking, ou seja, frenagem dinâmica e regenerativa, que também é usada em carros elétricos, né? Um sistema muito interessante para a economia de energia. Então vamos falar sobre frenagem com elemento de frenagem acoplado ao motor. Esses sistemas de freio geralmente são fornecidos junto com o motor, passando o motor a ser conhecido como motofreio, conforme aqui a figura ao lado. São utilizados em equipamentos que exigem parada rápida, com segurança intrínseca, como elevadores e talhas. A principal característica física deste tipo de motor é o alongamento da parte traseira para a instalação do sistema de freio. Então aqui notamos que ele é mais alongado aqui. Esse sistema de freio funciona da seguinte maneira. Acoplado ao eixo traseiro tem-se uma bobina em forma de disco, que, quando energizada, atrai outro disco de metal que possui em um dos lados uma lona de freio acoplada ou prensada. Um sistema de molas empurra o disco com a lona, de forma que ele engata no eixo preparado do motor e sua lona produz uma força de atrito suficientemente forte para travar o motor quando está desligado. Então podemos observar aqui que essa parte aqui, né, tem esse disco aí que faz, né, a prensagem aí mecânica de um disco de freio acoplado ao eixo, né, o eixo do motor aqui do lado direito. Então ele fica ativado, né, através de mola. O freio sempre fica ativado e desativa no momento que o motor é energizado, ou seja, um método bastante interessante, né, para frenagem do motor em caso a energia acabe o sistema de força que alimenta o motor
Então, é um sistema, né, que aumenta a segurança para os operadores ou usuários, por exemplo, de elevadores ou algum outro sistema. Para partir um motor nesse sistema, obrigatoriamente se deve energizar a bobina de freio, liberando o motor do atrito produzido pelo disco com a lona e em seguida energizar o motor. Alguns profissionais chamam essa bobina, neste modo de operação, de bobina de embreagem, pois ao acioná-la, retira-se a força de atrito. Esse tipo de sistema é excelente no aspecto de segurança, pois em uma eventual falta de energia, o motor é imediatamente frenado. Mola de freio de tambor eletromagneticamente aplicada e eletromagneticamente liberada. Vem do inglês Electromagnetic Drum Braking Spring Applied and Electromagnetic Released. Então temos aqui esse sistema de frenagem de freio, que tem, né, um sistema de mola também, que é aplicado eletromagneticamente e retirado eletromagneticamente. Então tem aqui no meio, tem que ter um tambor, né, no meio aqui dessas duas sapatas para realizar o atrito. Então essa imagem aqui foi retirada desse site aqui da empresa Vulcan. Então, para maiores curiosidades, acessem ao site. Então, podemos ver aqui esse sistema de freio em uma imagem ampliada e bem detalhada. Outro modo conhecido para um sistema de frenagem semelhante, a bobina de freio, ao ser acionada, puxa o disco de freio, frenando o motor. Neste caso, perde-se o aspecto de segurança mencionado anteriormente, mas é possível atender à necessidade de funcionamento de alguns sistemas. Então, o princípio aqui é simples. Então, um ímã permanente, por exemplo, aqui, podemos demonstrar que ele gera, né, correntes circulantes aqui em um disco que gira, né? O disco tem que girar. Então, essas correntes circulantes causam, né, um arrasto eletromagnético, eletrodinâmico aqui, né, na interação eletromagnética entre o disco e o ímã permanente, por exemplo, e gera uma frenagem, né, frenagem do disco. Então, nesse caso aqui é para um ímã permanente. Entretanto, se for aplicado um eletroímã, podemos ter o controle, então, desse campo magnético através, né, do controle da corrente que passa pelo eletroímã. Então, é o que aparece aqui nessa caixa de laboratório aqui, onde estão aí dentro dessa caixa, né, o motor e o disco de frenagem. Esse sistema aqui pode ser acessado através desse QR Code aqui, que vai ser ampliado no próximo slide, para ficar melhor para fazer o escaneamento, de uma universidade, salvo engano. Entretanto, ele fala aqui que perde, né, o aspecto de segurança, mas poderia ter, né, uma bateria que alimentasse né, a bobina do disco de frenagem. Assim não se reduziria tanto, né, esse problema de segurança se tiver uma fonte alternativa, né, de tensão, pelo menos para a parte de frenagem, né, para garantir que o sistema freie, mesmo que aconteça, né, a queda da energia elétrica aí, né, do sistema de distribuição convencional. Então, como eu falei, esse sistema aqui, esse kit, né, pode ser acessado, é um kit didático,
aqui tem o código dele, de frenagem de motor. Então tem o código aí, QR Code, que você pode acessar aí diretamente no site da universidade ou da empresa, né, que vende esse kit. Então aqui de forma ampliada, né, podemos ver aqui o efeito do disco girando, tem que estar girando, né, e as correntes induzidas circulantes que surgem no disco, e essa corrente circulante, obviamente, ela cria um campo magnético induzido que interage com o campo magnético permanente aqui, de ímãs permanentes. Então ocorre, né, uma frenagem eletrodinâmica, eletromagnética. Aqui podemos visualizar de forma bastante ampliada, né, esse sistema aí, que é muito interessante, né, se criássemos aí em nosso laboratório um sistema desse para, né, testes. Temos aqui outro exemplo de um sistema semelhante que faz essa frenagem. Então, no caso aqui temos duas bobinas, uma de cada lado, uma de cá e outra de cá. Seria um sistema também interessante para, né, medição de torque, né, de forma que poderia, né, acoplar aqui algum sensor de torque, um dinamômetro, por exemplo, já que a interação entre essas bobinas com o disco, né, com esse disco aqui, gera, né, uma força, gera forças, né, então são duas bobinas. Então é interessante. Isso aqui também pode ser acessado aqui pelo QR Code da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia. É um exemplo interessante aí de freio de Foucault, né, Foucault, que é, né, de corrente circulante ou corrente de edge, que circula no disco, né, por indução eletromagnética. Aqui um exemplo no qual temos aqui uma alavanca, né, de um motor que também tem um recurso de frenagem. Então é interessante aqui que tem uma alavanca aqui que pode ser acionada manualmente. É outro exemplo aí de motor que apresenta um sistema de frenagem. Outro aqui da marca Hercules, de motores elétricos. Então temos aqui um motofreio trifásico desenvolvido para utilização em equipamentos onde são necessárias paradas instantâneas por questão de segurança, posicionamento e economia de tempo. Então é um sistema também bastante interessante de um motor, né, de outra empresa, de outra marca. Então vamos analisar agora a frenagem por contracorrente. Quando a parada do motor não necessita de uma ação constante sobre o rotor, pode-se utilizar a frenagem por contracorrente. Nesse tipo de frenagem, aplicamos uma reversão momentânea ao motor, fazendo com que ele tenha tendência à reversão. Mas antes que ela ocorra, a chave responsável pela reversão é desligada. Então tem que aplicar a força, né, contrária, o torque elétrico contrário ao movimento. Entretanto, não pode durar muito tempo essa aplicação desse torque, porque senão o motor vai reverter e acelerar no sentido contrário de rotação. Então temos um exemplo aqui de chave manual reversora, a tambor, né, drum switch. Então aqui temos uma posição na alavanca que indica para girar à frente, né, para frente, ou pode ser em sentido horário. Aqui a posição desligada, onde, né, não há aplicação de nenhuma tensão ao motor, e no sentido reverso,
onde inverte aqui, né, podemos ver aqui o desenho dos condutores, onde duas fases são invertidas de posição, para que ocorra, né, a aplicação de uma tensão de forma que o torque faça o motor ter uma tendência em girar no sentido contrário, ou reversão, né? Então é como se fosse uma chave reversora comum, né? Só que o operador tem que estar bem atento para que ele faça a reversão bastante rápido, né? Rapidamente, e volte, né, para a posição off antes que o motor faça, né, uma aceleração no sentido reverso. Na frenagem por contracorrente, são utilizados circuitos ou dispositivos auxiliares que garantam que o motor não entre em reversão, como, por exemplo, dispositivos que monitoram a velocidade na ponta do eixo do motor e abram contatos no circuito de comando quando o motor tende à reversão. Então, um exemplo é esse elemento aqui da figura ao lado, que ele tem um conjunto de contatos, né, auxiliares que, né, saem pelo o lado aqui, por exemplo, que são os condutores que têm chaves, né, microchaves lá, são ou chaves, né, ou contatos elétricos, que ele muda de estado quando o motor, né, está girando ou está parado. Então, no caso, aqui está em aberto quando o motor está energizado, por exemplo, para forward, ou seja, está girando. Enquanto ele está girando, está aberto o contato, e quando ocorre a reversão, ele fecha aqui, ele pode fechar o contato, ou vice-versa, né? Então, depende do modo que foi escolhido aqui o objetivo do contato, né? Se for, dependendo da forma dos contatos. Então, quando ele começa a girar em sentido contrário, né, reverso, ele para e começa a girar em sentido reverso, então ele pode abrir o contato elétrico e assim abrir o diagrama de comandos que desliga né, o potencial aplicado ao motor, a tensão aplicada ao motor, e ele realmente permanece parado antes de reverter. Então, esse é o objetivo desse tipo de dispositivo aí que monitora. É claro que adiciona uma carga extra ao eixo do motor. Aí depende, se o motor for grande, não tem problema, né? Porque esse dispositivo aqui tem pequeno momento de inércia, de rotação, né? Então não teria muito problema. Mas se o motor que ele acopla, esse dispositivo aqui é acoplado ao eixo do motor, for pequeno, então aí gera uma carga, né, ao motor. E também tem o problema do acoplamento, né? Se o acoplamento for mal feito também pode gerar, né, vibrações desnecessárias. Então podemos descrever com mais detalhes esse dispositivo. É uma chave de velocidade zero da Allen-Bradley, Zero Speed Switch, ou Speed Plunged Switch, ou seja, ela é uma chave que detecta, né, a velocidade zero. Então, quando o motor tiver velocidade zero, em um dado sentido, então ele abre a chave, ele tem que abrir a chave, no caso, né, quando chega na velocidade zero, e assim não permite a reversão do motor, né, ou manter a tensão no motor, e se mantiver a tensão no motor, ele vai reverter, né? Então aqui impede que isso aconteça. Então temos aqui um diagrama de comando e um diagrama de força que utiliza justamente esse dispositivo que detecta, né, a velocidade zero. Então a representação desse dispositivo está aqui, nesse trecho aqui do circuito de comando. Do lado esquerdo temos, claro, o circuito de comando. Esse aqui é o circuito de comando, e do lado direito aqui o circuito de força. O circuito de comando é alimentado através desse transformador aqui, para ter, né, a tensão adequada, ou seja, não vai interferir no funcionamento do diagrama de força. Na verdade, está apenas
retirando lá a energia para funcionamento do circuito de comando. Então, podemos analisar que o sistema, por exemplo, poderia estar parado, né, o motor, então alguém vai e pressiona aqui a botoeira aqui Start. Quando pressiona a botoeira Start, então ocorre, né, a energização aqui através desse contato, normalmente fechado, aqui da contatura R, aqui o nome da contatura R, e energiza aqui a contatura F, e passa aqui pelo overload, o contato de overload do motor, né? Aqui a simbologia é outra, mas podemos interpretar, né, perfeitamente. Aqui no circuito de força temos o relé de sobrecarga, né, de overload, e esse aqui é o seu contato, né, de sobrecarga. Então, como estamos vendo, né, nesse passo aqui, aqui a contatura F é energizada, então o circuito de força aqui energiza aqui através do contato F aqui de força, né, os três contatos da contatura trifásica, e alimenta o motor aqui trifásico. Então ele parte, por exemplo, até chegar, né, à velocidade nominal, né, em condições normais. Então agora chega o momento da frenagem, né? Então na frenagem, antes de chegar no momento da frenagem, claro que aqui tem, né, o contato selo, né, obviamente para manter ligado depois que o operador solte, né, a botoeira. Então agora chega o momento agora da frenagem. No momento da frenagem, alguém vai, né, pressionar aqui o botão Stop. Claro que enquanto a contatura F estava energizada, aqui estava aberto, né, o contato aqui normalmente fechado, né, o contato normalmente fechado da contatura F estava aberto. Mas no momento que o operador aperta Stop, então a contatura F sai, né, então aqui volta a ficar normalmente fechado, né, esse é o contato de normalmente fechado, então vai permitir, né, a passagem de corrente por aqui, né, por aqui, para alimentar aqui a contatura R. Mas vai passar aqui por quê? Aqui nesse dispositivo, porque ele vai ficar normalmente fechado, né, esse contato vai ficar normalmente fechado, enquanto o motor estiver em alta velocidade, né, vai ficar normalmente fechado. Então, se ele ficar normalmente fechado em alta velocidade, vai ocorrer a energização da contatura R, a qual, né, muda de estado aqui, né, pelo esse lado aqui, né, direito aqui, por aqui os contatos auxiliares, principais, na verdade, da contatura, de forma a reverter o motor. Então o motor vai ficar energizado com as fases, né, com duas fases trocadas, né, então o motor vai entrar em reversão instantaneamente, e vai ficar em reversão durante um bom tempo, até que o motor tenha velocidade zero. Um bom tempo pode ser, né, questão de 1 segundo ou menos. Então, no momento, exatamente no momento que o motor atinge velocidade zero, o sensor acoplado ao eixo, né, ele vai mudar aqui, né, de estado, aqui exatamente de estado, e vai abrir o circuito aqui. E abrindo o circuito, o motor vai parar, né, como ele já está parado, na verdade, porque ele vai abrir exatamente quando o motor parar e tiver uma tendência em reverter, né, então ele vai abrir o circuito. Então a contatura aqui R vai abrir, né, e não vai permanecer energizando o motor, e o motor vai ficar parado. É claro que a hora que ele energiza também, né, aqui a contatura R, aqui vai ficar aberto, né, vai abrir aqui, que impede, né, que a pessoa, né, acione o botão novamente, né, antes de parar, totalmente, acione novamente o botão Start de novo, né, de início, a botoeira de início. É claro que aqui não mostra, se alguém lá depois de parado, não mostra aqui, né, a lógica como funcionaria se alguém for lá no eixo e girar, né, o motor por sentido normal
se a chave aqui censura volta, né, volta a fechar, né? Não foi mostrado isso, né? Se ela volta a fechar, se alguém manualmente lá for lá e girar o motor, né? No caso, então talvez sim, talvez não, né? Porque se for nesse caso, né, teria que também o motor não vai acionar, né, através da contatura R novamente, né? Eu creio que não, né? Espero que não. Seria, né, o problema seria esse, né? Que se alguém girasse o motor manualmente, voltaria a ligar a reversora, né? Se ligasse a reversora, porque aqui não tem essa proteção aqui, né, que impede o ligamento da reversora. Se alguém for lá, né, e girar manualmente e o sensor, né, religar, então é uma questão, né? E se ocorrer, então é um ponto de preocupação aí se né, a contatura de reversão aí acionar. Seria, porque eu não estou vendo aí essa proteção, né? Outro modo de impedir a reversão é programar um temporizador com tempo de milissegundos para desligar o contator da frenagem, permitindo apenas a contracorrente instantânea necessária para auxiliar a parada do motor. Os dispositivos do circuito de força devem suportar a corrente produzida pela parada instantânea, assim como em máquinas que utilizam reversões constantes para situações de trabalho em que frenagens serão constantes. Deve-se estudar a necessidade de mudar a categoria dos contatores e mudar a classe dos motores para suportar as frenagens previstas no funcionamento da máquina. Ou seja, deve analisar, né, o regime de trabalho e a categoria, né, diferenciada dessas máquinas. Vamos analisar agora a frenagem dinâmica ou eletromagnética. A frenagem eletromagnética ou frenagem dinâmica está baseada na aplicação de corrente contínua ao enrolamento do motor, transformando-o em um eletroímã. Essa tensão contínua deve ser suficientemente grande para transformar os enrolamentos em eletroímãs que parem o motor, mas não deve comprometer a integridade dos enrolamentos. Isto é, a corrente produzida na aplicação de tensão contínua não deve sobreaquecer as bobinas no momento da frenagem. Então temos aqui um sistema de frenagem que utiliza a injeção de corrente contínua nos enrolamentos do motor aqui trifásico. Portanto, podemos iniciar o processo de acionamento do motor pressionando a botoeira aqui Start, né? Essa botoeira Start aqui, nesse diagrama de comandos, esse da esquerda. Obviamente, ao pressionar essa botoeira Start, ela tem dois contatos, um aqui normalmente aberto e outro aqui normalmente fechado. Quando pressiona essa botoeira, então no instante que pressiona aqui vai abrir, né, esse da esquerda vai abrir, e esse aqui vai fechar o circuito, permitindo a corrente elétrica, né, e a tensão propagar através do condutor na vertical aqui, passando pelo contato normalmente fechado aqui da contatora B e chegando até o motor, passando aqui pelo contato normalmente fechado do relé de sobrecarga, ou seja, overload, né? Overload relay, né? Relé de sobrecarga. Então, naturalmente, nesse instante, fica energizado o motor, mas não aqui, né? A bobina do motor, essa bobina da contatora do motor, que é essa aqui de cima no contato, no diagrama de força. Então essa é a contatora M. Então nesse instante fica energizado o motor nas suas três fases aqui, porque
essa contatora aí é trifásica. Esse aqui, como vimos, né, é o relé de sobrecarga, OL em inglês aí, né? Naturalmente, no mesmo instante que a bobina da contatora M é energizada, aqui outro relé temporizador é energizado, esse TR, só que esse relé aqui, temporizador, ele é diferente, ele é off delay, ou seja, ele tem um atraso no desligamento. No próximo slide eu vou explicar como ele funciona, né, perfeitamente, mas a priori, quando ele é desenergizado, ou seja, deve ter um capacitor que vai descarregando, e quando ele termina de descarregar ou chega num limiar, né, de ativação, aí sim ele altera os estados, né, de seus contatos. Então, no caso, esse relé aí, TR, temporizador, ele tem um contato aqui. Então, esse contato, no momento que ele está fechado, ele tem que permitir, né, no momento que ele terminar a contagem, ele tem que permitir acionar aqui a contatura B. Para quê? Para injetar, no momento de desligar, né, para injetar corrente contínua nos enrolamentos do motor. Então, no momento que a pessoa solta, né, a botoeira, o contato auxiliar aqui M1, que é o nome que se deu aqui, né, M1, que é o contato auxiliar normalmente aberto da contatora M, ele cria, né, o selo através daquele caminho lá aqui de M1. Então ele cria o selo para permanecer ligado. Depois de decorrido o tempo que for necessário, que o motor estiver ligado, aí alguém, né, o operador, deseja desligar o motor e, no caso, ao desligar o motor, vai ocorrer a injeção de corrente contínua para fazer uma frenagem rápida, né? Então, o operador vai pressionar aqui o botão Stop. Então, ao pressionar o botão Stop, o que vai acontecer? Vai desenergizar, naturalmente, vai desenergizar aqui M, vai desenergizar. M2, que era normalmente fechado aqui, né? Ele vai voltar a ficar fechado, porque antes ele abriu, né? Ele abriu no momento que ele ficou energizado, abriu também aqui, que eu esqueci de falar. No momento que a contatora M energizou, né? Ficou energizada, abriu lá o M2, o contato auxiliar M2 da contatora M2, da contatora M. Então, aí fechou aqui e aqui agora então permite, né, a passagem de corrente elétrica nesse trecho. É claro que a hora que o botão Start também soltou, aqui também voltou a ficar normalmente fechado. Então aqui está tudo, né, condutor, todo o caminho aqui é condutivo e conectado até aqui a bobina B da contatora B. Entretanto, falta o que? Falta aqui o relé de atraso, né, off delay, né, que é o relé TR, que ele vai mudar de estado depois de decorrido um tempo. Então, vamos supor, depois de alguns milissegundos, ele vai fechar o contato aqui. Então, aí ele vai fechar esse contato. Aí, fechando esse contato, depois que decorrer esse pequeno intervalo de tempo, então vai ligar os contatos normalmente abertos aqui do circuito de força, né, através do transformador aqui, que vai reduzir a tensão para injetar uma tensão reduzida, né, no motor. Então vai fechar esses contatos, o transformador vai permitir a passagem de corrente alternada aqui e vai chegar aqui numa ponte retificadora, onde a corrente vai ficar agora contínua e passar nesses outros contatos também de B, são contatos de força, né? Não sei exatamente o nível de corrente que vai percorrer esses contatos de força, contatos, né, principais da contatora B, mas são 4 contatos, 2 aqui
e 2 aqui. Então ele desliga, né, antes e depois do transformador, para o transformador não ficar, né, trabalhando em vazio até que seja acionado, né? Esse deve ser o objetivo. Então é injetada corrente contínua aqui em T3 e T1. Então só em duas, né? Só em duas entradas ou dois terminais do motor. E assim como essa é retificada, né? Essa tensão é retificada, então cria, né, uma frenagem no motor para que ele pare rapidamente. Então assim que funciona esse método, né, de frenagem. Então vamos à explicação aqui de como pode ser construído. Você mesmo pode fazer um relé, né, desse aqui de retardo de tempo, né, um TR aqui, ou off delay. Então esse relé off delay aqui, ele tem aqui um contato auxiliar. Então aqui tem a representação de como podemos construir, né, esse relé temporizador usando um relé simples, né? Um relé simples que é conhecido já. Olha aqui, esse relé simples tem dois contatos, né? Normalmente fechado e o outro normalmente aberto. Esses são os contatos, né, de força. O contato de comando tem dois terminais, esse terminal aqui, né, de cima, e o terminal de baixo é o de comando de baixa potência, que tem entre eles, né, uma bobina eletromagnética aí para fazer, né, o acionamento dos contatos de força, né, do lado, o contato de força do lado direito. Então essa bobina aqui faz, né, o acionamento através de um eletroímã. Então podemos notar que é um relé comum, SPDT, Single Pole Double Throw, não sei exatamente, não me lembro dessa sigla, mas é um relé, né, de 12 volts. Então a alimentação é de 12 volts, né, aqui entre os dois terminais. Entretanto, tem aqui um push button on, que é para acionar. Para quê? Para acionar, ele vai carregar aqui, esse capacitor. Esse capacitor aqui, quando ele estiver carregado, né, olha que ele está conectado à base do transistor. Aqui temos um transistor do tipo NPN, de qualquer tipo, né? Então, quando aqui está polarizado, então com a tensão, né, esse transistor deixa conduzir. Se ele deixa conduzir, então vai passar corrente aqui através do transistor e através da bobina aqui, né? Então vai mudar de estado aqui, por normalmente aberto vai ficar fechado. Então vai ficar o que era normalmente aberto, né, sem energia, ele vai ficar fechado. Então vai ficar, né, fechado ali aqui quando o capacitor está carregado. Entretanto, quando é retirada a tensão ali, retirada a tensão ou retirada a tensão aqui do push button, né, ou soltar o push button, o método de retirada da tensão ali pode ser desligar alguma outra coisa, né, e não manualmente, né, mas desligar a rede, por exemplo, ou acabar a energia, por exemplo. Então, enquanto o capacitor estiver carregado, aqui, né, ele vai fornecer corrente aqui para o transistor e o transistor vai continuar conduzindo, né? Vai continuar conduzindo. Então, enquanto ele estiver conduzindo, o relé vai ficar, né, no estado aqui, normalmente aberto. Depois que ele descarrega, então ele não consegue mais atrair, né? Aí ele volta para a situação aqui normalmente fechado. Então é um relé aí de retardo de tempo, naturalmente. Mas é claro que essa fonte aqui ela tem que se manter, né? Essa fonte que tem que se manter dessa forma que ele tem que se manter, a de 12 volts, né? Tem que ser uma fonte independente, porque senão não vai passar corrente aqui também, né? Não vai passar corrente aqui. Então, esse método aqui, essa fonte de 12 volts é independente do sistema, né, de energia, né? De energia aqui da rede. Então, é um relé de retardo de tempo, mas é um relé de retardo de tempo manual.
para ser efetivamente um relé de tempo aí, como foi aplicado ali nesse sistema, deveria ter duas fontes, né, conectadas à rede. Então, quando a rede desenergizar, ainda teria, né, a tensão suficiente aí em algum ponto do circuito para manter fluindo, né, corrente aqui pelo relé em cima, para manter ele conduzindo, porque não bastaria só o capacitor estando carregado, teria que ser então dois capacitores, né, um para alimentar a parte de cima e outro para alimentar essa parte da base. De qualquer forma, vamos analisar aqui o diagrama de tempo, que é esse aqui. Então, temos uma entrada aqui, né, uma entrada que mantém, né, o relé na posição on durante o tempo que ele estiver, né, energizado. Quando a entrada ou acaba a energia aqui nessa posição, a saída do relé ainda continua ligada até ele descarregar aqui, ó, 10 segundos depois, por exemplo. Aí sim, aí que ele muda de estado, ou seja, até o capacitor descarregar. Então, esse é o princípio de funcionamento. Então, é possível criar aí de baixo custo, um relé, né, de atraso de tempo. Alguns dispositivos eletrônicos, como o inversor de frequência, trazem essa função já embutida, podendo ser programada para executar a parada do motor. Para montar um sistema de frenagem desse tipo, utilizando componentes eletrônicos, como o que será apresentado, é recomendável entrar em contato com o fabricante do motor para verificar se ele possui características elétricas que permitam sua utilização em um sistema com frenagem dinâmica. Como exemplo, vamos supor que um motor trifásico de 1 kW, 4 polos, 220/380 volts, 3,4 amperes barra 1,95 ampere, em funcionamento normal e em condições normais, fechado em triângulo e ligado a uma rede de 220 volts, apresenta uma corrente nominal equivalente a 3,4 amperes. Ao aplicarmos uma tensão contínua de frenagem de 20 volts, ou seja, 10% da tensão de trabalho, no modo representado na figura ao lado, a corrente medida foi de 3,8 amperes. Então, podemos observar aqui, aqui foram colocados sinais mais e sinal menos aqui, ou seja, foi aplicado uma tensão contínua, né, nessas duas bobinas, o polo mais aqui e o menos aqui na interconexão aqui das bobinas aqui na fase T. Então vamos fazer uma observação aqui. Frenagem teste executada aplicando corrente contínua a dois grupos de enrolamentos. Um dos grupos não atuará na frenagem. No exemplo, o grupo da fase R entre os terminais 1 e 4 da bobina. Mas é claro, né? Como os dois terminais dessa bobina estão com o polo mais, a diferença de potencial sobre ela é zero, né? Então, se a diferença de potencial entre os dois terminais desta bobina é zero, então, claro que não vai circular corrente, porque, né, para circular corrente tem que ter uma DDP, ou vice-versa, né? Se circular corrente, gera uma DDP, ou uma DDP gera, né, ou faz circular uma corrente. Então, a frenagem foi bem sucedida, aplicando 20 volts de corrente contínua, parando o motor em poucos milissegundos, sem carga na ponta do eixo, ou seja, sem carga mecânica, né, conectada à ponta do eixo. Como podemos notar, a corrente de frenagem ultrapassou em 400 mA o valor da corrente nominal, o que pode ser um problema ou não, dependendo do fator de serviço do motor, da classe do motor e da quantidade de frenagens executadas na operação da máquina. Então, temos que observar, né, o valor da corrente
lá dos dados da placa para saber o quanto que ultrapassou, né, o seu valor. Porque o motor, à medida que ele vai freando, reduz a força contra a eletromotriz, né, ou a interação ali também da tensão aplicada e a resistência das bobinas. Então, como a resistência das bobinas também é baixa e como está em corrente contínua, então a corrente pode, né, se elevar bastante mesmo com a tensão tão baixa. Por esse motivo, deve-se consultar o fabricante do motor com relação a motores utilizados em sistemas de frenagem desse tipo, sempre com a intenção de selecionar o motor mais adequado para a aplicação. Alimentar um motor com tensão contínua de frenagem em apenas 2 terminais é uma outra possibilidade. Então podemos observar aqui nesse diagrama que aqui foi conectado o polo mais nesse terminal e aqui o polo menos. E aqui nesse terminal de interconexão não foi conectado nem o polo mais nem o polo menos. Então ficou em aberto aquele terminal ali sem conexão, né, com corrente contínua. A corrente contínua, como vimos, vem da ponte retificadora, né? Neste caso, como aumentamos a resistência, temos uma corrente menor. Em testes efetuados para o motor, a corrente para 20 volts de corrente contínua foi reduzida em 0,5 A, comparando com a da figura anterior. Corrente aplicada nos 3 terminais, que foi aquele caso. Aqui o valor da resistência equivalente aqui se aproxima, né, da resistência de uma única bobina, né, no caso, ou impedância de uma única bobina, porque é o produto pela soma. Quando são apenas duas no caso, aí o valor fica, né, o produto pela soma vai dividir por 2, duas iguais, no caso lá na conexão nos 3 terminais, então fica metade, né? E aqui se for R, por exemplo, R, né, vezes 2R, dividido por R mais 2R, então fica a resistência aqui fica 2 sobre 3R, né? Então fica aproximadamente 66%, né, do valor de uma só. Então aumentou realmente, né, a impedância e a resistência vista pela fonte, né? Então passou de 50% para 66% nesse caso aqui. Nota que os enrolamentos 1 e 4, esse aqui 1 e 4, né, dessa bobina, e 2 e 5, 2 e 5 estão em série e dividem a tensão aplicada sobre eles. O grupo 3 e 6, esse aqui, 3 e 6, recebe toda a tensão, ou seja, a tensão direta. Então a maior corrente vai passar pelo grupo aí de terminais dessa bobina 3 e 6. Essa possibilidade se apresentou com menor poder de frenagem. Como a corrente é menor, então gasta mais tempo, né, para acontecer a frenagem. A frenagem eletromagnética necessita de um sistema de retificação da tensão de corrente alternada, que pode ser construído a partir das especificações limite de tensão e corrente do motor, ao se aplicar tensão de corrente contínua para a frenagem. O sistema da atividade 26 utiliza um transformador de 220 volts para 24 volts, 4 amperes, acoplado a uma ponte retificadora de potência para o motor de 1 kV, ou 1 kW, né, ou 1 kW mencionado. Vamos falar sobre o dimensionamento dos componentes utilizados em sistemas de frenagem. No dimensionamento dos componentes utilizados em sistemas de frenagem, se deve ter em mente o regime de trabalho para que se possa determinar a categoria dos contatores utilizados. Este é o principal fator
para o dimensionamento dos contatores. No caso do motor de 5 CV, 380 volts, 8,7 amperes, categoria AC4, o contator indicado seria o CWM18. Se trabalhássemos com a categoria AC3, teríamos uma especificação equivocada, CWM9, e o contator resistiria pouco tempo, provocando paradas e trocas sucessivas. Os fusíveis podem ser dimensionados, como mencionado em aula anterior, desde que o valor da corrente de pico na reversão não seja muito superior ao valor da corrente de pico de partida. A aplicação da corrente contínua ao motor nas frenagens dinâmicas deve ser realizada através de contatores que suportem os valores de corrente contínua envolvidos e dentro da categoria de corrente contínua correta. Atividade 24. Frenagem por contracorrente com dispositivo mecânico acoplado. Nesse sistema proposto, será utilizado um elemento centrífugo mecânico acoplado ao eixo do motor para determinar o momento exato em que a reversão se inicia. Ao acionar o motor, ele atinge velocidade nominal, que faz com que o dispositivo instalado no eixo do motor acione seus contatos por força centrífuga. Enquanto o motor rotaciona a velocidade nominal, um dos contatos do dispositivo auxiliar permanece fechado e permite que a reversão instantânea seja acionada. Ao aplicar a frenagem reversão, o dispositivo mecânico instalado detecta a redução para a seguida reversão e abre o contato que aplica a reversão antes que ela se concretize. O motor sem carga normalmente ainda rotaciona, mas com velocidade muito baixa, se comparado a um motor sem esse sistema. Funcionamento simplificado do sistema. Analisando o diagrama proposto, notamos que temos dois botões fechados instalados, sendo S0, que corta a energia para todos os dois contatores, e S1 apenas para a contatora K1. Concluímos então que podemos parar o motor normalmente através de S0. Não será aplicada contracorrente. Ou parar o motor aplicando uma frenagem por contracorrente com o tempo determinado pelo dispositivo mecânico instalado. Então, vamos analisar aqui o diagrama como foi, né, ali comentado anteriormente. Então, temos aqui o diagrama de força do lado esquerdo e o diagrama de comando do lado direito. Então, notamos que, obviamente, para haver a reversão do motor, é necessário, né, ter dois caminhos aqui, né, através de duas contatoras, um aqui do lado esquerdo, por meio da contatora K1, e outro aqui do lado direito, através da contatora K2. Então, o motor precisa, né, de duas contatoras aí no mínimo para realizar essa reversão, para realizar a frenagem, né, forçada através de uma inversão, né, de duas fases, para que o motor, né, trifásico tente, pelo menos inicialmente, realizar a reversão. Então, vamos analisar aqui. Então, primeiro o motor, a princípio, está desligado. Então, para ligar, temos que apertar aqui a botoeira, vamos supor, aqui S2. S2. S2 ou S1. Então, vamos ver aqui, S2 ou S1. S1, né? Então, S1, vamos supor que apertar S1 para ligar o motor. Então, aqui tem, de cima está energizado, né? Aqui
está energizado, a tensão se propaga pelos contatos normalmente fechados do relé térmico, né, associado a esse relé térmico aqui. Aqui a botoeira S0, utilizada para parar tudo, né? E por aqui temos um contato normalmente fechado de K1, esse aqui, e aqui um contato, uma botoeira, né, normalmente aberta, S1, e aqui uma chave, né, provavelmente a chave centrífuga, deve ser essa simbologia, né, um contato da chave centrífuga, né, o contato dela, e não ela em si, né, o contato dela. E aqui a contatora K2. Então, na verdade, não se liga através de S1, né, o motor, porque nesse ramo aqui que está, né, a chave, o contato da chave centrífuga, né, e ela que vai definir a reversão através de K2. Então, na verdade, a princípio o motor deve ser ligado, né, analisando aqui, através de S2. Então, ao pressionar S2 por aqui, né, aqui tem o S1, que é um contato auxiliar normalmente fechado de S1, que é o S1, que é do segundo ramo aqui um contato auxiliar dele, né? Então, esse contato auxiliar aí não é para, né, ligar através de S1. Geralmente é através de S1, mas nesse caso aqui tudo indica que não, né? Então, vai ser através de S2 mesmo aqui que faz a ligação. Então, pressionando S2, podemos observar aqui, energiza aqui através do contato auxiliar de K2, normalmente fechado, o 21 e o 22, e energiza então K1, e o motor parte a princípio com um sentido de rotação determinado pelos condutores trifásicos que passa por K1, né, por aqui no diagrama de força. Aí, no momento em que está energizada a contatora K1, o contato selo aqui, né, de K1, o 13 e o 14 se fecha. Então, fazendo o contato selo, então o operador aqui, né, fazendo o selo, né, o funcionamento em forma de selo, que ele se né, mantém ligado à contatora. Então o operador pode soltar a botoeira que vai permanecer ligado ao motor. Então, nessas condições, o motor chega à velocidade nominal e em um dado momento o operador quer desligar o motor através da frenagem. Ele pode desligar normalmente através de S0, como foi comentado, né? Aqui que o motor vai parar e vai desacelerar naturalmente, né? Sem a reversão. Agora, se ele apertar aqui, observem bem, aqui essa mãozinha vermelha indicando, né? Apertar aqui a botoeira S1, naturalmente o seu contato auxiliar vai abrir aqui, o seu contato auxiliar normalmente fechado vai abrir aqui, então K1 vai sair, né, que é a contatora K1, e se K1 sair, aqui volta a ficar ligado aqui, porque ele abriu, né, no momento que K1 estava energizado, então aqui estava aberto, mas agora que ela foi desenergizada, permite a passagem aqui através, né, da botoeira também aqui, S1 do contato, e aqui temos o sensor, né, indicador de o sensor, né, de rotação, que é a chave centrífuga, né, o contato dela. Esse contato aí tem que ser normalmente fechado enquanto o motor está em alta velocidade, né? Então ele vai ficar normalmente fechado, de forma que no momento que aperta lá, né, S1, ele permite a passagem de corrente para chegar à contatora K2, né? Atenção, se não chegaria. Chegando em K2, então K2 vai abrir esse contato aqui para mais uma segurança, né? Além do S1 que abriu lá em cima, e claro, vai fazer a indicação aqui nos indicadores luminosos. E então K2 vai permitir a passagem de corrente aqui pelo lado, né, direito, só que dessa vez invertendo duas fases, né, fazendo o motor
gerar um campo, né, magnético, né, rotacional de forma contrária ao sentido de rotação, ou seja, ele tenta reverter, mas como o motor ainda está girando, ele não reverte, embora a força elétrica, né, o torque elétrico, que é gerado do conjugado elétrico, esteja no sentido contrário. Mas o motor continua girando no mesmo sentido, então ele está empurrando, mas existe a inércia, né, o princípio da inércia. Como se fosse um carro, o carro está em movimento, mas alguém está empurrando ele contra o carro desligou o motor, mas ele continua, né, movimentando, e alguém vai e tenta segurar o carro, né? O carro continua movimentando na mesma direção, mas vai reduzindo a velocidade. Chega um momento que o carro para e a pessoa que está empurrando, né, começa a empurrar ele de volta. O objetivo aqui é não empurrar de volta, né? Então o circuito tem que ser desligado antes que ocorra a reversão efetivamente. E o que vai dizer para o circuito de comando que está prestes a acontecer uma reversão é justamente a chave centrífuga, e essa chave centrífuga acoplada ao eixo tem um contato, né, auxiliar, esse aqui, que vai se abrir no momento que a velocidade esteja muito baixa. Então, no momento que essa chave abrir com a velocidade baixa, então desligada K2, né, desligada a contatora K2, os seus contatos principais, né, os contatos de força, e o motor para efetivamente. Então, esse sensor aí é muito importante para evitar a reversão, né, de forma que o motor reverta efetivamente o movimento. Ele não se quer, né, que o motor reverta efetivamente o movimento, mas sim que tem uma força apenas suficiente para parar o motor, né, uma força contrária apenas para parar o motor. Esse é o objetivo. Vamos analisar essas anotações aqui, que estão em letras bem pequenas, que estavam debaixo da figura, né? Então, eu anotei aqui, escrevi em letras maiores, né, para ficar mais fácil de ler. Então, está aqui assinalado que 1B1 é um interruptor mecânico normalmente aberto, que fecha quando o motor imprime velocidade, ou seja, ele deixa passar corrente elétrica através dele, ou seja, contato fechado, e abre quando a velocidade é igual a zero. Pertence ao equipamento mecânico instalado no motor, ou seja, a chave centrífuga, né, instalada no eixo do motor, é o sensor. Temos aqui também a anotação de 1S0, que é usada para parada, né, sem frenagem, que é a chave lá de cima, a chave geral, né, quase que uma chave de emergência. Aqui temos um S1, que é usado para parada, né, com frenagem. Então, vimos que S2 era usado, né, também para a partida do motor. Então, S1 aqui é para a parada com frenagem, usando aí esse princípio da reversão instantânea. Então vamos recapitular aqui, né, essa anotação aqui, que é a partida. Como vimos e já explicado, pulsando a botoeira S2, energiza-se K1, que é responsável, né, por energizar o motor de forma direta, para ele rotacionar, por exemplo, em sentido horário, que aciona todos os seus contatos auxiliares e liga o motor através dos seus contatos principais. O motor parte e alcança a rotação nominal, e o que provoca o fechamento do interruptor centrífugo B1. Vamos reforçar aqui então a partida, né? Apenas para reforçar, porque vimos como. Então, primeiramente está energizado aqui. A tensão se propaga através desses contatos normalmente fechados por toda a extensão deles, né? Até aqui eu vou ser mais preciso, né? Vamos levar até os contatos literalmente onde não permitem, né, passar, né,
a tensão, né? E obviamente esse aqui também tem um retorno para outra fase. Essa lâmpada aqui já está acesa, provavelmente esse indicador, né? Provavelmente ele indica que o motor está preparado para a partida, né? Pronto para a partida. Então todos os contatos fechados aí, energizados, né? E após eles, então ao pressionar aqui S2, então o motor é acionado em razão da energização da contatura aqui K1. E no momento que é energizado, o contato selo se estabelece por aqui. Então a corrente elétrica, né, as correntes elétricas em cada uma das fases percorre aqui esses condutores, cada uma delas percorre e passa através da contatura aqui K1. Então esse é o estágio de partida, né? Ao mesmo tempo, quando ocorre essa partida, no caso, a chave centrífuga aqui, ela permite a passagem de corrente, né? Mas não passa, porque essa aqui, né, S1 não foi pressionada. Aqui permite a passagem, ou seja, estão, né, mecanicamente em contato esses condutores através, né, da chave centrífuga aí, o contato da chave centrífuga, que no caso quando o motor está em alta velocidade está fechado o contato, né, e ele está fechado, né, e ele se abre novamente quando o motor para, né, ele se abre quando o motor para permitir a frenagem do motor através da injeção de corrente de reversão. Então vamos falar da frenagem novamente, apenas para recapitular de novo. Então, pulsionando a botoeira S1, como vimos, desliga-se o contator K1, faça aí a imagem mental, né, mentalmente, e através de um contato aberto de S1, aciona-se o contator K2, que aplica a contracorrente, né, ao motor. Ao aplicar a contracorrente, o motor tende à inversão de rotação, desacelerando antes de inverter. Então, ele tende no sentido que vai surgir um torque, né, em sentido contrário, que vai aumentar a velocidade de frenagem, né? A frenagem vai ocorrer mais rapidamente. Ao desacelerar o motor, a velocidade baixa, né, o suficiente para ativar aqui B1. A desativação de B1 provoca o desligamento de K2 e encerra a tendência de inversão, completando a frenagem, né, até o motor parar. Ele não inverte o sentido de rotação, apenas inverte o sentido de torque. O torque equivale à força. E ele cessa a força, né, o torque, quando o motor para o motor não girar no sentido contrário, né? Então aplica somente o suficiente, né, para que ele não inverta, aplica a força somente durante o tempo necessário. Então cabe mais essa observação aqui que eu anotei aqui. Então eu pergunto, é necessário manter a botoeira S1 pressionada para manter a reversão de K2? Então é uma boa pergunta, porque como aqui é uma botoeira, né? Aqui é uma botoeira, S1 é uma botoeira. Então se o operador soltar o dedo, vai desenergizar aqui, a K2 vai sair e vai parar, né, a reversão, né? Vai parar a atuação da tensão no motor de reversão. Então, é uma boa pergunta. Provavelmente, né, tem que manter pressionado S1, né? Tem que manter pressionado até o motor realmente parar. Aí pode soltar, né, o dedo. Isso aqui é um método interessante porque garante mais segurança. Porque se o operador
soltar o dedo, né, o motor não reverte, mas se colocar um contato auxiliar aqui de K2 do lado, né, um contato auxiliar aqui do lado para permitir o selo, um contato selo, aí K2 vai ficar ligado, né, durante o tempo aí de reversão. Só que vai manter, né, vai manter aí o desligamento, vai manter aí, né, a energizado K2, né. Então, caso haja, né, uma intervenção aí no motor manualmente ir lá e girar o eixo dele, então aqui vai fechar o contato aqui da chave centrífuga, né? Então o motor aciona de forma reversa, né? Novamente. Então não sei o quanto isso seria perigoso, mas seria possível eventualmente. Então a parada normal, quando o motor para normalmente, basta, né, executar a pressão ou pressionar aqui a botoeira S0, que desliga todos os contatores do circuito de comando. Então o motor para, né, por atrito, e por causa do atrito, ventilação, né, aí atrito viscoso com o ar e atrito mecânico com os componentes de rotação do rolamento até o motor parar, né? Só que aí demora mais tempo para dissipar toda a energia armazenada, né, na inércia do motor. Então nota, não espere que o motor pare totalmente ou que o motor seja travado pela frenagem. A finalidade desse tipo de frenagem é evitar que o motor, ao ser desligado, permaneça em rotação por um longo período após ser desligado o sistema, né, de partida. Portanto, ao ser aplicada a frenagem, o motor pode apresentar alguma rotação de inércia, porém muito baixa. Podemos observar também, né, um sistema de frenagem rápida em máquinas de lavar, né? Tem algumas que ao abrir, né, a tampa da máquina de lavar, observamos que o motor para rapidamente, principalmente quando o motor, a máquina está em processo de centrifugação, né? Tem máquina que não permite a abertura da tampa, né, enquanto a máquina não para, né, totalmente. Agora eu encontrei uma máquina, né, eu tenho uma máquina que isso acontece, que você pode abrir a tampa, que ela não trava a tampa, mas ela faz uma parada rápida, né, do sistema de centrifugação lá, de giro da máquina de lavar roupa. Vamos falar de uma nova atividade, atividade 25, que trata da frenagem por contracorrente temporizada. Outra forma de utilização da frenagem por contracorrente é temporizar sua aplicação. Há necessidade de um relé temporizador com ajuste de tempo extremamente pequeno, em milissegundos, para aplicar a contracorrente sem inverter o sentido de rotação do motor efetivamente. Funcionamento simplificado deste sistema. Assim como no diagrama da atividade 24, temos duas botoeiras fechadas instaladas. S0 corta energia para todos os contadores e S1 apenas para K1. Concluímos então que podemos parar o motor normalmente através da botoeira S0. Não será aplicada contracorrente, nesse caso de apertar S0, né? Ou aplicando uma frenagem por contracorrente com tempo ajustado no temporizador DT1, pulsando aqui a botoeira S1. Então, novamente está aqui o diagrama, é bem semelhante. Então, aqui precisamos novamente de duas contatoras, uma para acionar o motor de forma direta e a outra para, né, injetar a contracorrente a partir da ligação, né, de reversão, ou na forma de reversão, invertendo duas fases. Então, vamos analisar essa partida desse motor aqui. Então, agora o motor parte novamente
através de S2, salvo engano. Então, nesse caso, vamos analisar aqui. Então, estão energizados aqui todos os condutores antes dos contatos normalmente abertos, tudo energizado, antes dos contatos normalmente abertos, né? Tudo energizado aí. Então, ao pressionar aqui S2, permite a passagem de corrente aqui, através do contato normalmente fechado de K2 e chega à contatora K1. Quando a tensão é aplicada à bobina principal aí da contatora K1, então a corrente passa aqui através de K1 e chega ao motor. Então, nesse momento, o motor parte, né? Então, e ocorre o selo aqui também, né, para manter o motor ligado indefinidamente. Aqui abre o contato auxiliar de K1, né, e aqui fecha, né, o contato auxiliar de K1, permitindo a ligação aqui desse sinaleiro aqui, um H2 ou H2. Vamos observar que quando o K1 estiver acionado aqui, abre também essa parte aqui, o 3132, que é o contato auxiliar de K1. Podemos observar que fecha o contato aqui também, né? Fecha esse contato aqui, o 4344 de K1. Permite a passagem aqui D3. D3 deve ser um temporizador também. Um temporizador não, D3 deve ser uma contatora auxiliar, né? Um contato auxiliar, né? Que permite a energização aqui de D2. Se D2 estiver energizado, ele fecha aqui esse contato 43 e 44 de D2. Até aqui tudo bem, né? D2 fez ali as atuações e não há mais nenhum lugar para que ele atue. Então o motor vai ficar nessa configuração, né, funcionando de forma indefinida até que o operador possa, né, desligar o motor através de S0, que vai fazer o desligamento normal por inércia. Agora, quando ele quer fazer um desligamento, uma parada rápida, né, ele vai pressionar então a botoeira aqui S1. Pressionando aqui S1, pressionando S1, S1 tem um contato auxiliar, que é uma botoeira com contato auxiliar, aqui, bem aqui. Então, quando ele pressionar S1, vai abrir aqui o circuito, vai desenergizar K1, desenergizando K1, K1 vai fechar esse contato aqui em cima, que estava aberto. Então, vai permitir a passagem de corrente aqui, né? Corrente aqui. O que mais? D2, ocorre o intertravamento aqui antes, né? Por 13 e 14 de D2, vai ocorrer o intertravamento, não, o selo, na verdade, né? Para manter ligado D2. Então, vai passar aqui uma tensão aqui por K2, por aqui, né? Então K2 vai ficar energizado, K2 vai ficar energizado aqui e vai ligar o motor na forma, né, aqui de reversão para uma frenagem rápida. Quando o K2 estiver energizado, aqui também vai propagar, né, uma tensão por aqui, né? Vai propagar aqui uma tensão por esse caminho e vai energizar o temporizador rápido, né, de poucos milissegundos. Então o temporizador rápido aqui está energizado e ele começa, né, a contar o tempo. Então, depois de decorrido o tempo, né, e aqui também vai energizar, né, D1 vai energizar aqui, que é o contato auxiliar, que é uma contatora auxiliar, e vai fechar esse contato por aqui para manter fechado, né? Então vai manter fechado aqui através do 13 e 14, contato 13 e 14 de D1, para fazer, né, o contato selo ali. Então D1 permanece
ligado aí até o temporizador contar. Aí, terminada a contagem, né, de tempo, terminou a contagem, então vai mudar de estado o contato auxiliar do temporizador. Note que ele tem três números, né, três terminais, o 15 e o 16 e o 18. Então ele vai mudar, né, do 15 e 16 e vai passar a ligar aqui o 15 e o 18 em vermelho aqui, e vai energizar a contatora auxiliar D3. Acionando a contatora auxiliar D3, automaticamente desenergiza K2, né, porque ele vai mudar, né, do 1516 para o 1518. Se desenergizar K2, né, se tirar a energia de K2, desenergizar, então K2 aqui sai do circuito, então a atuação aí da frenagem vai durar durante o tempo que o temporizador definiu, né? D3, ao ser energizado, vai atuar em algum ponto. Vamos ver se atua em algum ponto. D3, ao ser energizado, vamos ver se D3 tem algum contato. Tem um contato aqui, ó. D3 aqui, ele vai abrir esse contato aqui. Ao abrir esse contato, ele vai desenergizar D2. D2 vai abrir esse circuito aqui. Então aí, né, para todo o sistema, né? Inclusive desenergiza ele próprio, né? Quando desenergizar aqui em cima D2, ele interrompe também a energia, né, a tensão aqui dele próprio, D1, que passava por aqui, né? Que passava por aqui e aqui, e desenergiza o temporizador também novamente. Então aí foi completada a frenagem com sucesso. Então essa é a explicação aí do princípio de funcionamento dessa frenagem com temporizador ou com temporização. Então vamos ler essas observações aqui que estão em letras pequenas. Vamos reescrever aqui. Então podemos notar que o relé temporizador DT1 deve ter um ajuste de tempo de 0,1 segundo até 1 segundo para, né, conseguir fazer uma frenagem rápida aí dos motores, né, pequenos principalmente, né, menores no caso, né. D2 e D3 aqui são contatores auxiliares, né, elas impedem que se acione a frenagem por contracorrente mais de uma vez, né, sem necessidade, porque senão o motor começa, né, a girar em sentido contrário. Partida do motor. Vamos recapitular então, vamos lembrar, né, apenas para recapitular, que a partida ocorre através da botoeira S2, a qual energiza a contatora K1, que aciona todos os seus contatos auxiliares e liga o motor através de seus contatos principais. K1 liga aqui a contatora auxiliar D2, que prepara o sistema de frenagem por contracorrente temporizada. Então aqui vai fazer uma preparação na topologia, né, de comandos. D2 aqui, que é o D aí é minúsculo, né, então é um contator auxiliar, portanto é o contator responsável, né, auxiliar responsável por permitir a frenagem apenas se o motor foi acionado, se ele foi ligado anteriormente, né? Então, recapitulando aqui, vamos falar da frenagem. Então, pulsando S1, desliga-se o contator K1 e através de um contato aberto de S1, ou seja, S1 tem mais de um contato, né? Acionando-se o contator K2, que aplica a contracorrente. O relé D1, ou seja, ou a contatora auxiliar D1,
que sela o sistema de temporização, e o relé temporizador DT1, que conta, né, o tempo de frenagem. Passando o tempo de frenagem ajustado em DT1 no temporizador, ele desliga, né, a bobina principal aí da contatora K2 e liga o relé D3. O relé D3, ou a contatora auxiliar, né, é responsável por desligar aqui a bobina principal do relé ou a contatora auxiliar D2, restabelecendo a condição inicial, como eu expliquei, né, com o diagrama. Parada normal. Para executar uma parada normal, deve-se pulsar a botoeira S0, que desliga todos os contadores no circuito de comando. Vamos falar agora de outra atividade, a 26, que trata da frenagem dinâmica ou eletromagnética, manual ou automática. O circuito proposto na atividade 26 permite que o operador aplique a frenagem eletromagnética manualmente ou de modo automatizado. Manualmente, o operador determina quando parar de aplicar a frenagem, devendo observar o comportamento da máquina, já que o sistema é manual. Isso permite ter uma ideia de controle de frenagem dinâmica e ajustar o temporizador para a opção de frenagem automática. Na frenagem automática, o operador simplesmente pressiona a botoeira correspondente e a frenagem é aplicada durante um período ajustado. Então, temos aqui o diagrama. Do lado esquerdo aqui o diagrama de força para realizar essa frenagem eletromagnética, né, com opção de manual ou automática. Aqui do lado esquerdo, né, temos o diagrama de controle ou comando. Então observamos aqui que essa frenagem é realizada através de uma injeção aqui de corrente contínua através de uma ponte retificadora, né, usando uma ponte retificadora, né. Podemos então analisar esse circuito para entender como realizar, né, essa partida e essa frenagem. Então vamos observar. Aqui está, por exemplo, energizado, né? Provavelmente a partida ocorre direta através de K1, aqui, né? A partida direta através de K1, e podemos notar que devemos pressionar aqui a botoeira S3. Então, ao pressionar a botoeira S3, vai propagar, né, a tensão aqui por todo esse ramo de circuito elétrico de comando e chegar aqui, né, a bobina principal de K1, a qual, ao ser energizada, permite a passagem de corrente, né, aqui na contatura K1 para chegar até o motor, e o motor parte normalmente em uma partida direta. Ocorre aqui nesse mesmo instante que o contato selo 13 e 14 de K1 ocorre para manter ligado, né, a contatora energizada quando o operador solta, né, a botoeira S3. Da mesma forma, K1, um contato auxiliar de K1 normalmente aberto, o 43 e 44, prepara aqui, né, o circuito do lado para receber um comando, né? Então podemos observar que ele prepara aqui para receber um comando aqui com esse contato normalmente né, aberto, que vai ficar fechado ao energizar K1. Ao mesmo tempo, abre o contato 21 e 22 para impedir, na verdade, agora uma reversão ou uma parada aí, né, por meio de K2, sem o operador, né, acionar alguma outra botoeira, né. Ao mesmo tempo, podemos observar se tem mais algum contato de K1, apenas o 31 e 32 aqui,
que é apenas para sinalização, né? Então não vai afetar efetivamente os comandos. Então, nesse instante que habilitou aqui, vai passar, né, energia por aqui, o 1516, e vai energizar justamente D2 também, né? Antes de fazer a frenagem, D2 também vai ficar energizado. Se D2 ficar energizado, ele permite aqui a passagem, né, de tensão pelo 43, 44 aqui, né, por D2, e fica aqui, né, preparado o circuito para realizar alguma operação, né? Então, creio que aí cessa, né, todas as ações da partida, né? Porque aí o relé D2 ou a contatora auxiliar D2, ela também, né, foi acionada. Então, nesse instante, apenas se espera agora o comando do operador para que ocorra a reversão. Então, o operador vai pressionar aqui S2, S2 para fazer uma frenagem temporizada. A princípio, sim, né? Ou S1 para fazer uma parada manualmente, né? Então, podemos observar, né, que pode também fazer uma parada aqui por S1, né? Se for por S1, vai permitir a passagem de corrente por aqui, vai abrir aqui o contato auxiliar da botoeira, né, e vai desenergizar K1, que vai permitir a passagem de corrente aqui, e vai energizar aqui a contatora K2, né? Então vai permitir a passagem de corrente aqui em K2 e K3, porque K3 está em paralelo aqui também, né? Então vai permitir a passagem de corrente aqui, né? Então K3 está do lado de baixo aqui, para completar, né, o circuito e chegar até o motor da corrente contínua. Então, antes aqui fica o K1 e depois fica aqui K3, né? Porque o número de contatos principais aí não seria suficiente para apenas, né, uma contatora, ou seja, tem que usar duas ou um auxiliar, né? Que tenha, né, capacidade de corrente aí necessária também. Então, essa é a forma manual de fazer a frenagem, né? O operador tem que manter o botão ali, a botoeira pressionada durante todo o tempo da frenagem, até que ele perceber que a máquina parou e ele solta, né, aqui S1, solta S1 para cessar a frenagem, senão fica ali, né, de forma indefinida, apertando S1, fica injetando correntes necessárias, né, corrente contínua desnecessariamente. Agora, caso esse não seja o método escolhido para a frenagem, deseja fazer a frenagem automática com um temporizador, então o operador vai ter que pressionar então aqui S2, né? Pressionando aqui S2, supondo que o motor esteja no estado, né, ligado nessas indicações em azul, né? Quando estava essas em azul, indica que o motor estava já acionado, né? Então, vai permitir aqui a passagem de corrente por aqui, vai energizar aqui o relé D1 e também o temporizador aqui vai ser, né, energizar e inicia a contagem de tempo. Quando D1 é energizado, seu contato auxiliar aqui 43 e 44 também energiza, né? O 43 e 44 também energiza por aqui e permite ele permanecer ligado, é o contato selo, né? É a ligação ali em selo. Quando o temporizador D1, vamos ver se ele atua em algum ponto. Quando D1 é energizado, ele pode atuar talvez em algum momento, em algum lugar. Ele atua aqui, né? Ele fecha o contato aqui, paralelo aqui, né? Paralelo ao S1.
Paralelo ao S1. Paralelo ao S1, entretanto, K1 continua ligado ainda ou não? Vamos analisar. Quando pressiona S2, ele vai abrir o circuito aqui. A botoeira tem um contato auxiliar S2, né? Então ela vai abrir o circuito e K1 vai sair, né? K1 vai sair aqui e vai aqui permitir a passagem de tensão aqui pelo contato auxiliar de K1. Então vai chegar energia em K2. Então agora novamente e em K3 também, né? Então novamente agora pelo método automático K2 e K3 ficam energizados e permitem, né, a passagem de corrente aqui e por aqui, né, K3 aqui embaixo, para chegar até ao motor para realizar a frenagem através da corrente contínua. Depois de cessado o tempo, depois que terminada a contagem, tem que desligar o sistema. Então o temporizador vai, a partir dos seus contatos auxiliares, o seu contato auxiliar vai abrir aqui esse circuito aqui, no caso DT1 ali, vai abrir e vai desligar aqui o relé auxiliar aí, D2, e quando ele desligar D2, ele vai abrir aqui, né? Abrir aqui no 43, 44 e vai se autodesligar, né? O próprio relé temporizador e D1. Quando desligar D1, D1 desligando, ele vai abrir, né, o contato bem aqui em cima, de forma que desliga aqui as duas contatoras K2 e K3. Então esta é a explicação de como funciona, né, essa frenagem eletromecânica, né, eletromagnética, com opção manual e automática. Então aí tem 3 modos, né, a partida por inércia, a partida por inércia em S0, a frenagem por S0, né, que é normal, né, por inércia, a frenagem manual a partir de S1 e a frenagem aí automatizada com o temporizador através da botoeira S2. Então vamos recapitular aqui o funcionamento simplificado do sistema. Então nesse sistema foram instaladas 3 botoeiras desliga. S0, que é a comum, para desligar o motor sem frenagem, ou seja, pela inércia, para ele parar com inércia naturalmente. S1 para aplicar frenagem manualmente ao desligar o motor, e S2 para aplicar frenagem automatizada, né, automática. A partida do motor é executada com a botoeira pulsadora S3. Então aqui vamos recapitular no diagrama para ter uma imagem visual aí, né, para ter uma imagem que impregna no cérebro, né, para sempre. Então temos aqui S0, que é usada para o desligamento normal, onde o motor vai parar por inércia. Temos aqui S3. S3 é usada aí para ligar o sistema, como vimos, para ligar o motor. A frenagem manual, ou seja, que faz a injeção de corrente contínua aí manualmente, é essa aqui, essa botoeira aqui por S1. S1 tem seu contato auxiliar aqui, que contribui na parada, né, para retirar K1, que é usada para retirar K1 naturalmente. E a parada automática, através do temporizador, é acionada aqui através dessa botoeira aqui, S2, que aciona aqui o temporizador, né? E S2 também tem aqui o seu contato auxiliar, a botoeira tem um contato auxiliar aí que retira K1 de forma, né, a iniciar a frenagem por injeção, né, de corrente contínua. Então aí foi
a demonstração do que comentamos no slide anterior das 3 botoeiras aí, para desligamento normal, para frenagem automática e para frenagem manual. E claro, a quarta botoeira aí, a quarta mais de número 3, né, que é usada para ligar o sistema. Partida. Vamos recapitular aí o que foi dito sobre a partida. Então, pulsando a botoeira S3, energiza-se K1, que aciona todos os seus contatos auxiliares e liga o motor através dos seus contatos principais. K1 liga aqui o relé D2, ou a contadora auxiliar D2, que prepara o sistema de frenagem por contracorrente temporizada. D2, portanto, é o contador responsável por permitir a frenagem apenas se o motor foi acionado, ou seja, se ele foi ligado. Se ele não foi ligado, não permite, né, realizar aí o comando de frenagem indiscriminadamente, né? Então, recapitulando aqui no diagrama de comandos, então fica energizado aqui até o botão de comando aqui, ou a botoeira de comando S3. Ao ser energizada, liga, né, o motor aqui através de K1, e aqui surge o contato selo, e ao mesmo tempo K1 aqui aciona esse ramo do lado nos seus contatos 43 e 44, que energiza aqui D2. D2, como vimos, ele prepara, né, o sistema aí para a frenagem, né? Prepara ou deixa ele preparado para receber o comando de frenagem, e ao mesmo tempo que ele intertrava aqui em cima e lança, né, lá para outro ramo aqui um comando aqui auxiliar 43 e 44 para permitir a passagem de corrente aqui, esperando apenas o operador pressionar aqui a botoeira S2. Então ele prepara aquele ramo para um comando, né? Ele habilita aquele ramo. Então aí como se pode, né, analisar essa preparação inicial aí para uma frenagem automática, né? Então são usadas contatoras auxiliares aí, ou relés, né, para realizar essa preparação. Ao mesmo tempo, claro que aqui esse contato abre, né, para não deixar acionar K2 de forma intempestiva, né. Frenagem manual. Então vamos recapitular aqui a frenagem manual. Não há problema, né, em analisar de forma separada para melhorar o entendimento. Então vamos deixar aqui a partida, né, acionada com toda a energização para depois realizar a frenagem. Então primeiro, obviamente, há o comando de partida, então fica energizado aqui esses contatos todos aqui normalmente fechados, passa por aqui, né, no selo, então K1 acionado, então também K1 acionado aqui no seus contatos de força, né, aqui, então o motor está ligado, funcionando. Aqui também K1 fecha esse comando, esse contato aqui 43 e 44, que aciona, né, D2 aqui, que é a contadora auxiliar, que faz o contato selo por aqui, para manter fechada, né. Ao mesmo tempo, D2 habilita, né, a passagem de tensão por aqui, né, para ficar preparado para o comando, né, da frenagem automática, né, mas aqui nesse caso vamos fazer a frenagem manual, né. Então está preparado aqui, ao mesmo tempo abre esse circuito aqui de K1 em razão de K1 estar energizado, né. Ao pressionar, então agora o motor está funcionando normalmente e deseja, né, o desejo agora é fazer uma frenagem
manualmente, em que o operador tem que manter, né, o dedo pressionado lá, no caso. Então, quando o operador pressiona, né, aqui, vai permitir, em S1, vai permitir a passagem de corrente por aqui. Mas antes de chegar aqui, a S1 vai abrir aqui o contato aqui, seu contato auxiliar, né, da botoeira, e aí vai abrir e vai tirar K1. Tirando K1 vai permitir a passagem aqui de corrente entre o seu contato K1, aqui 21 e 22, que energiza a contatura K2 e a contatura K3 simultaneamente. Então, vai permitir a passagem de corrente aqui alternada até chegar no transformador e depois a ponte retificadora, e depois passa através de K3 para injetar corrente contínua no motor. Então, nesse momento, K2 abriu o circuito aqui também, quando ele é energizado, e assim inicia, né, a frenagem do motor por injeção de corrente contínua. E o operador aqui tem que retirar o dedo depois que ele perceber, né, que o motor parou. Então, assim, recapitulando aqui a injeção, né, de corrente contínua através do comando manual aí. Então, esse circuito aqui é muito interessante porque ele é misto, né, ele permite comando manualmente feito e automaticamente feito. Vamos recapitular então a frenagem automática. Para executar a frenagem automática, o operador deve pulsar a botoeira S2, a qual desliga o contator K1 e liga o sistema de contagem de tempo formado por D1 e DT1. D1 aciona K2 e K3 pelo tempo ajustado em DT1, ou seja, corrente contínua é aplicada ao motor. Após este tempo, DT1 desliga, D2 que desativa o sistema de temporização formado por D1 e DT1, desligando o sistema de frenagem. Então, vamos observar essa frenagem automática novamente. Então, vamos deixar aqui as indicações do estágio depois ou após a partida, né? O motor já funcionando normalmente. Então, quando o motor estiver acionado, vão estar energizados todos os segmentos aqui que eu vou aqui indicar, né? Então, aqui vai estar energizado. Vai energizar por aqui, né, pelo contato auxiliar de K1. K1 também vai estar energizada, estará energizada, né? E aqui K1 vai estar ligada por aqui e o motor vai estar, né, aqui acionado. Então o motor está girando normalmente. Os contatos auxiliares de K1 também atuam, então estão aqui atuados através aqui desses contatos, e D2 também fica energizado nessa situação. Quando o D2 fica energizado, permite a passagem por aqui do 43 e 44 nessa posição aqui, que fica aqui preparado, né, para receber o comando de parada automática. Podemos ainda observar que K1 aqui abre esse circuito que é usado, né, para frenagem manual, que é esse do meio, né? Também, né? A frenagem manual também. Então, D2 faz o contato selo aqui através do 13 e o 14. Então agora o sistema está preparado para receber um comando, tanto manual quanto automático. Agora ele vai receber o comando, né, para a frenagem automática. Então ele vai clicar aqui, ele vai pressionar a botoeira S2. Quando ele pressiona S2, o contato auxiliar da própria botoeira S2 vai abrir aqui o ramo que alimenta, né, ou que mantém ligada a
contatora K1 que vai ter que sair de operação em razão de falta de energia, né, que a alimenta, né, porque a S2 vai abri-la. Quando K1 desligar, vai permitir aqui a passagem de corrente através de seu contato auxiliar 21 e 22, né? No caso, vai permitir, né? E quando passa a energia aqui através de S2, vai energizar D1 aqui. Quando energiza D1, energiza também aqui o seu contato auxiliar 43 e 44 e também o temporizador DT1. Ao mesmo tempo que D1 é energizado, então o seu contato auxiliar 13 e 14 aqui vai permitir, né, uma passagem de corrente aqui, por aqui. E como K1 sai, então vai permitir, né, a passagem de corrente aqui. E chega a energia nas contatoras K2 e K3. Nessa situação, então, aqui, claro, K1 vai sair, né? E vai agora permitir a passagem de corrente através de K2, chega no transformador para reduzir a tensão, retificação K3 e chega ao motor a corrente contínua, né, depois da ponte retificadora. Então, nesse estágio, o temporizador está contando, né, o tempo, e assim que ele terminar de contar o tempo, ele vai, né, abrir o contato 15 e 16, já, né, porque o motor já parou, ou está próximo da parada, porque como é contagem de tempo, você não tem garantia, né, que realmente o motor vai parar, mas você tem só, né, uma estimativa. Então, vai parar aqui. Se parar aqui, né, o temporizador vai desligar o D2 aqui. Seu contato auxiliar vai abrir também. D2 desligando, ele vai abrir esse contato aqui, o 43 e 44, que vai, né, desenergizar também D1, e seu contato auxiliar também vai abrir, e vai abrir também, né, a energia vai deixar de estar energizado, o temporizador, o próprio temporizador. Então é um desligamento em cadeia, né, no caso, que permite, né, a parada total aí. Então, quando D1 desenergizar, ele vai abrir aqui também. Se abriu aqui, K2 abre e K3 também abre. Então, foi finalizado o processo de frenagem, né? Não indica que o motor parou, porque, né, não há um controle de velocidade do motor, do eixo do motor, para realmente manter esse sinal durante o tempo necessário para a parada total, né? Então é apenas a partir, essa parada permanece apenas a partir da configuração do temporizador, do tempo do temporizador, alguns milissegundos que foi configurado, né, na sua interface. Então, recapitulando aqui, a parada sem frenagem, né, pode ser executada normalmente através da botoeira S0, que o operador pode acionar, então apenas por inércia. Todos os contadores que estiverem energizados são desenergizados nessa, né, operação de S0. Entretanto, o motor pode demorar bastante tempo para parar, dependendo do seu momento de inércia, do seu tamanho. Vamos deixar alguns exercícios propostos. Número 1. Explique o funcionamento da frenagem por contracorrente, suas vantagens e desvantagens. Dimensione os contadores para um sistema de frenagem por contracorrente aplicada a um motor de indução trifásico de 7 CV, 4 polos, 1750 RPM, fator de potência e rendimento equivalente a 0,8. 3. Explique o funcionamento do sistema de frenagem dinâmica. 4. Faça uma pesquisa sobre motofreio para talhas elétricas. Aqui é um exemplo, né, de
talha elétrica, utilizado para, né, elevar cargas ou baixar cargas. 5. Desafio: desenhe um circuito de comando para uma chave reversora especial que possibilite a frenagem do motor antes da mudança no sentido de rotação. Algo es algo, menos es nada. Eso es todo, amigos. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist alles, Leute.